gripe, né? Nesses tempos pandêmicos. Quero muito agradecer Maria Lourdes e Elisângela pela disponibilidade, fazer um registro também a disponibilidade do Cláudio, que ficou como suplente da banca, em poder contribuir com a finalização dessa trajetória de formação de mestrado do Celso. Ambas já estiveram no exame de qualificação, deram muitas sugestões, contribuições, críticas que foram importantes para essa última etapa do trabalho, né? Então, o trabalho do Celso se intitula Atuação das Instâncias Definidas pela Lei Estadual 18.492/2015, Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação do Paraná 2015-2025. O Celso tem aí uns 25 minutos, mais ou menos, para fazer a apresentação. A Maria Lu já viu, a Elisângela acho que sabe também, a apresentação já está na tela, né? É só clicar naquela bolinha azul lá embaixo à direita, caso ela já não esteja aberta na tela de vocês. E aí, terminada a apresentação, a gente passa a arguição. Primeiro para a Maria Lourdes, aí o Celso faz as respostas, a defesa, depois a Elisângela retorna para o Celso fazer a defesa, e depois nós vamos sair para uma sala reservada aqui dentro mesmo para fazer a avaliação final, tá bom? Celso, então você tem teu tempo, eu estou controlando aqui o tempo, mas vai tranquilo aí, o número de slides é condizente ao tempo adequado, tá bom? Tá ok. Eu não sei se será necessário passar aquele controle da apresentação. Passar o que, Celso? Você tem lá o administrador, né? Para que eu possa... deixa eu passar para você, então, peraí, é verdade. Pronto, tá com você agora. Tá certo. Bom dia, né, a todos e todas, o meu orientador, professor Ângelo, professor Elisângela, professora Maria Gise. Eu quero, antes de iniciar, só comentar que eu me sinto muito honrado. Primeiro, pela instituição ter me aceito, né, dentro do Estado, é de maior renome, segundo o meu conceito, e depois essa banca também, que é um privilégio, né, conhecendo as colegas e o professor, eu percebo assim, primeiro agradecer de público o meu orientador, porque mais do que orientador, ele teve uma paciência muito grande, eu tenho os compromissos pessoais que me complicaram um pouco a trajetória, mas me conduziu a esse trabalho aí, chegando a esse tempo que a gente vai poder apresentar hoje, né? As contribuições também na avaliação, na contribuição das professoras, eu tentei colocar o máximo e de fato ela contribuiu demais e avançou bastante esse trabalho, né? Mas enfim, nós estamos aqui, como já foi feita a apresentação inicial, eu quero também de público colocar um agradecimento aqui à CAPES, que existe uma bolsa, né, que me permitiu também poder esse trabalho, então nós colocamos isso aqui como uma forma de agradecimento. Vamos avançar. Aqui. É uma situação nova, bancas de toda forma, e agora estão fazendo até virtuais, né? Então, isso é uma adaptação. Então, aqui está a relação, né? O professor Ângelo, que é o presidente da banca, doutor Elisângela, doutora Maria Gise, e também o nosso suplente, né? O Cláudio. Um panorama do que representou essa dissertação, esse trabalho, né, essa pesquisa, além da introdução que foi apresentada ao material, só para contextualizar o que nós vamos apresentar ao longo desse pequeno período. Depois vem um estudo mais teórico, planejamento dos planos de educação, né, para se ter um contexto e toda uma defesa teórica sobre isso. São capítulos, né? Então o outro capítulo seria o capítulo da construção histórica dos planos de educação do Brasil e do Paraná, né? Ele não exaure o tema, mas dá um contexto para que possa se adentrar, né, aos poucos na parte empírica da pesquisa. E a construção do Plano Estadual de Educação do Paraná 2015-25, esse sim já se aproximando do nosso objeto. E depois o outro capítulo, que é a atuação das instâncias, né, definidas em lei para monitorar esse plano estadual. O Paraná teve uma situação, um caso particular, pelo menos na pesquisa a gente percebe que não houve, né, não foi encontrado algo semelhante,
pelo menos na relação das instituições que vão, né, que devem fazer essa avaliação e monitoramento, e o Paraná isso foi previsto em lei, né? Depois nós chegaremos às conclusões. Eu coloco aqui referência na apresentação, não julguei necessário, né? Como que surgiu a escolha do tema, né? Por um tempo, já desde 92, eu tenho flertado com a educação, na docência. Eu iniciei minha carreira numa outra área e agora estou, né, focado em direcionar especificamente para a área educacional, docência e política. E depois o envolvimento, né? Eu acabei tendo uma experiência como secretário municipal de educação, tive à frente da presidência da Undime no Paraná, e aí isso me alçou alguns trabalhos também junto ao Ministério da Educação, e entendendo que esse plano foi construído, eu estava imerso no processo, então entendi que existia uma possibilidade de avaliação, né, conversando com o orientador, então esse tema foi construído por conta desse meio que eu pude participar, né? E a justificativa aqui está como não foram encontradas as pesquisas, eu fiz um levantamento na base de dados, né, da CAPES, e nós vamos ver logo adiante aqui, mas assim, eu não encontrei, pelo menos, né, nenhum material que fosse, nesses repositórios oficiais, demonstrado uma pesquisa nessa linha de avaliar os avaliadores, né? Então, esse também é um motivo pela pouca ou raras pesquisas nessa área, também um dos motivos que levou a fazer esse trabalho. Dimensionando esse trabalho, então nós podemos entender aí no desenho dessa pesquisa que ela tem uma dimensão teórica e uma dimensão empírica, né? O capítulo 2 ficou mais focado nisso, e nesse capítulo 2 nós nos detivemos em definir alguns conceitos para que se pudesse ser trabalhada depois nesse entendimento de como que foi trabalhada na dimensão empírica. E aí, nesse capítulo, nós tratamos do que seja planejamento, né? Existe uma discussão muito grande de planejamento numa linha que seja empresarial, o que é um planejamento do ponto de vista político, o que é um planejamento do ponto de vista da área educacional, e aí nós tratamos disso, né, nesse capítulo, para alinhar qual é o conceito que nós imaginamos sobre isso, para poder trabalhar depois as conclusões e trabalhar os dados da pesquisa. Planos, avaliação de políticas, um monitoramento. O que seria esse monitoramento, essa avaliação, né? O monitoramento contínuo, a avaliação periódica, são previstos isso nos planos de educação, né? Mas em geral nas discussões de construção, como são instituições representativas, muitas vezes algumas não têm toda essa conotação, para que fique claro no formato da pesquisa. E aí também uma visita aí ao que vem a ser os sistemas de ensino, né? No país ainda não existe uma lei, uma norma que especifique isso, mas já existe de fato um sistema de ensino, embora não seja isso normatizado num desenho jurídico, né? E regime de colaboração e o financiamento. Então, essa abordagem é colocada para que se possa depois, na área da pesquisa, na busca de documentos, no levantamento de dados, nas entrevistas, ser trabalhado com essa fundamentação. Então, no capítulo 3, 4 e 5, aí passa, então, a construção de como foram construídos os planos nacionais, os planos nacionais, né, e os planos estaduais recentes, a construção do Plano do Paraná especificamente, e aí nós vamos focando especificamente na pesquisa, a caracterização da entrevista, as instâncias, quem são essas instâncias e como que elas atuam, deveriam atuar, né? Feita essa explanação, o problema da pesquisa, de fato, as instâncias elencadas no artigo 5º da Lei Estadual 18.492 de 2015, que é a Lei do Plano Estadual de Educação, né, vigente, estão mobilizadas para atuar no monitoramento contínuo, na avaliação periódica do Plano Estadual, né, de Educação do Paraná. Existe essa delegação, existe essa atribuição por lei, e nós sabemos, eu participei de alguma dessas instâncias em algum momento, e sabe que existe toda uma demanda, um trabalho, e isso precisa entrar na pauta e foi determinado por lei. Então, o questionamento era saber se de fato isso está acontecendo, né? Nós já estamos indo para o 5º ano de vigência do plano, né? Em relação aos objetivos, né? O objetivo
geral, que objetivo se pretende com essa pesquisa? Determinar se existe, de fato, essa mobilização para atuação efetiva no monitoramento contínuo das avaliações periódicas. Então, o objetivo é identificar isso, né, se existe esse movimento dentro dessas instâncias. Mais especificamente, descrever e analisar o processo de construção, de como foi construído esse Plano Estadual de Educação. Em parte, isso é um interesse meu de deixar isso registrado de alguma maneira. São processos que acontecem no Brasil todo, e por eu ter participado do processo, eu julguei que seria interessante ter isso registrado de uma forma, né, mais contundente. Aí. Identificar eventuais dificuldades encontradas nas instâncias nesse monitoramento e avaliação, daí a importância de se definir o monitoramento e a avaliação. Né? Existe uma discussão, uma polêmica, nós vamos tratar logo adiante aí, pela dificuldade com indicadores e da maneira como é construído, né, esse processo. Identificar as instâncias, se as instâncias possuem algum plano de trabalho, né, para atuar. Então, supõe-se se você vai, se uma instância vai avaliar ou monitorar um plano, ela teoricamente tem que se planejar também para isso, né, se existe esse tipo de planejamento materializado. Quanto aos procedimentos metodológicos, nós temos aí, por exemplo, a busca por objeto de pesquisa similares, que foi feita essa busca no portal do periódico da CAPES e no catálogo de teses e dissertações, né, porque a escolha é o repositório oficial, onde entende-se que a maior relevância pode estar centrado ali. Né. A abordagem para poder fazer essa pesquisa é uma abordagem qualitativa, né? Não se tratou de números, de estatísticas ou de quantificar valores, mas sim de qualificar como que é feito esse trabalho. Né? E como é uma abordagem qualitativa e para se manter uma coerência metodológica, né, o instrumento de coleta de dados partiu-se de entrevistas semi-estruturadas. Né? E documentos oficiais históricos também foram utilizados, né, na busca deles, quase todos à distância também. E a legislação pertinente. Então, com esse grupo de instrumentos, você conseguiu levantar esse processo, que é a metodologia para poder trabalhar esses dados. Né? Bom, o primeiro capítulo, que na verdade é o 2 pela nova norma, é o planejamento e planos da educação. Então, aqui entra aquela abordagem de levantamento teórico, de estudos, né, e que se busca ter todo esse subsídio para poder depois dialogar isso com a empiria. Primeiro, trata-se então da abordagem epistemológica, que seria o posicionamento do pesquisador. Né? Eu achei interessante, eu venho de uma área de exatas e a princípio não tinha aquela dimensão toda, e ao estudar esse levantamento, esse posicionamento e como que seria essa epistemologia, aí percebe-se que de fato existe todo um alinhamento, né? Tem que existir uma coerência desde essa pesquisa, desde as metodologias empregadas, até os enfoques que são dados depois. Segundo Maynard e Ball, citando aqui, o propósito da teoria é desfamiliarizar práticas e categorias vigentes em fazê-la parecer menos evidentes e necessárias, abrindo espaço à intervenção de novas formas de experiência. Eu destaquei essa citação, né, dentro desse tópico, desse item, porque, de fato, é isso que me pareceu mesmo. Quando abordamos algum tipo de temática à luz do que nós já conhecemos, que é importante da nossa história, mas que isso traz também preconceitos, que isso traz bloqueios para eventualmente abrir necessidade de um olhar diferente sobre aquele fato, né, levantado. A ideia é de que quando você estuda a teoria, isso te afasta um pouco disso e te percebe que você está livre de fato para chegar a algumas conclusões. Né? Se nós fazemos parte de uma instituição e se avaliamos a instituição, a tendência é ser um pouco mais brando, porque participamos, porque entendemos o porquê de cada coisa. E quando você vai para a teoria, você se afasta disso e tem um olhar, pelo menos supõe-se, um pouco mais crítico e mais técnico. Né? Ainda que a gente não consiga, de fato, ser tão isento, porque nossas histórias, né, e nossos processos são carregados juntos. Né? Quanto ao conceito de planejamento e plano, né, após discorrer sobre todo o processo, tentamos aí uma síntese, uma suma do resultado do que vem a ser isso para a gente pudesse analisar aqui no trabalho. Então, o processo inicia na decisão política de oferecer a solução nesse planejamento, da demanda social de grupos influentes de poder, poderá ter maior ou menor influência na decisão dos agentes públicos,
que possui o poder de decisão no momento de elaboração e implementação da política. O que eu constatei teoricamente era o que eu sofri na prática por um tempo e percebi então que eu não estava num mundo tão fora da realidade, é que o mundo político, principalmente a implementação de política, o estudo de política, ele é muito fluido, né? Existe uma série de fatores acontecendo ao mesmo tempo, de movimentos, de ações, e isso realmente causa, e a necessidade do planejamento tem que atender tudo isso, né? E o plano já seria mais um formato, como acontece com o Plano Estadual de Educação do Paraná, aquele documento formalizado para que isso venha, de fato, acontecer. Quanto à avaliação das políticas públicas, eu também destaquei mais um texto aqui, citando Frey, segundo a concepção do modelo de, agora vem o inglês, né, Policy Cycle, o processo de resolução de um problema político consiste em uma sequência de passos, mas na prática os atores dificilmente se atêm. Aquilo que comentei anteriormente, né, essas divisões elas são sistematizadas e são tentado colocar etapas dentro de um processo de política pública, mas na verdade nem sempre é quadradinho assim que funciona, né? As decisões são tomadas não necessariamente porque foi planejado, porque depois foi feito e tudo mais. Isso é interessante porque se nós vamos falar da avaliação de política, embora seja desenhado que a avaliação é uma etapa, né, desse ciclo de política, ela pode estar acontecendo em todos os momentos, né? Não existe assim um desenho tão claro. E aí os avaliadores, né, as instâncias que vão avaliar essa política, têm que ter esse olhar também no momento de analisar esse plano, né? Então é uma situação um tanto complexa que exige essa preparação anterior. A avaliação de política, portanto, a atuação desses avaliadores é uma fase integrante, né, dessa categoria. E aqui um destaque, né, que foi nitidamente percebido, nós tivemos até esse diálogo na qualificação, que o objeto dessa pesquisa ele é um pouco peculiar, porque ele trata praticamente da avaliação, né? Os avaliadores da política estão sendo não necessariamente avaliados, nós estamos analisando essa atuação desses avaliadores, mas de fato é avaliar se essa avaliação está ocorrendo, né? É uma situação também não tão comum encontrada nas pesquisas, eu não encontrei. Quanto ao monitoramento contínuo e a avaliação periódica, nós entendemos, né, que o monitorar e o avaliar são parte constante de um processo. Isso não acontece, né, de uma maneira isolada. Mas o monitoramento supõe-se o acompanhamento permanente, né, você recebendo um feedback, um retorno do que está acontecendo durante a implementação, o acompanhamento desse plano, e se monitora isso. E a partir desse monitoramento, é possível, pelo menos é o que está previsto no plano, essas avaliações periódicas. No entanto, é um processo conjunto, né? Como citado nos autores Dourado, Gross e Furtado, elas não se realizam isoladamente. Então, a avaliação compreende o monitoramento como parte constituída. Então, se eu estou avaliando, supõe-se que eu estou monitorando e eu preciso monitorar para avaliar, né? Durante o monitoramento, eu já posso estar tendo algum indício de avaliação, né? O monitoramento seria só o acompanhar e a avaliação seria na sequência. Em relação ao sistema de ensino e regime de colaboração, aqui uma contribuição que eu recebi no momento da qualificação e resolvi inserir isso na pesquisa, porque de fato o sistema de ensino interfere nesse processo da implementação da política ou da própria avaliação depois e monitoramento, né? Um sistema de ensino é aquele que consegue garantir, na melhor das definições, a política pública para a educação com acesso e permanência ao ensino-aprendizagem, com qualidade, com ordenamento jurídico próprio e com acompanhamento social e gestão democrática por ação de diversos conselhos representativos. É lógico que pode existir outras definições de sistema de ensino, existe até o sistema privado que não tem nada a ver com esse sistema de ensino, mas aqui fica claro que a existência de um conselho, de um órgão normativo, regulador, que tem que atuar sobre o sistema, né? Então nós temos um sistema nacional que existe lá, o Conselho Nacional, existe o Ministério da Educação, existe todo um ordenamento jurídico, mas não existe uma lei específica que estabelece ele. Mas de fato, né, é necessário esse sistema de ensino para que atuante e normativo, para que de fato se possa depois acompanhar essa construção desses planos. Em relação ao regime de colaboração, ele é importante, mas o que se percebe, na verdade, hoje, justamente porque não foi normatizado o regime,
a preponderância daquele que tem o poder maior, a força política e econômica, né? Então, esse ajuste ele está por fazer. Existem momentos, situações pontuais ou algumas de repasse de recursos, por exemplo, de governo, de atuação conjunta. Existem situações em que o governo do estado e alguns municípios conseguem trabalhar de uma maneira colaborativa. No Paraná, o caso é o transporte escolar. Mas esse regime ele não é tão neutro e colaborativo assim. De fato, existe um jogo de poder e aquele que tem o maior poder não quer ceder. Né? E essa discussão tem se arrastado justamente por isso. Quando se abre mão de parte do orçamento e parte do poder de decisão, quem detém o poder não vai querer entregar isso de uma maneira tão simples. Né? Então, ele é previsto de lei e, de fato, ele acontece com as suas lutas de força. Bom, em relação ao financiamento, né, seria um outro trabalho também profundo só sobre isso. Basicamente, a Constituição ela determina seus artigos, os percentuais de impostos, se não é estabelecido constitucionalmente, o que deve ser feito e aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino. 18% hoje da União e, por enquanto, 25% estados e municípios, né, de toda a receita de imposto arrecadado. E aí o artigo 771 da LDB, né, de 96, ela determina lá o que pode e o que não pode, o que deve ser considerado ou não como manutenção e desenvolvimento do ensino. E ali é como os mandamentos, né, onde você pode ou não aplicar esses recursos. E além disso, no artigo 68 também da LB, diz que recursos são destinados à educação, pode vir dessa receita de impostos, pode vir da transferências constitucionais e outras transferências, do salário de educação, né, que é uma contribuição já social, e outras contribuições, né, e essas receitas e incentivos. E aí existe ali um gráfico que demonstraria como que funciona esse modelo, que por sinal está se encerrando esse ano, a discussão entrou pandemia, entrou uma série de discussões e algumas dificuldades aí políticas e econômicas, mas isso é um debate que ele não pode ficar para o ano que vem, nós já estamos na metade desse ano, como que vai se atuar isso, né? Existe uma discussão muito forte de incluir isso na Constituição, mas existe muito ruído, né, nesse caminho. Em relação à construção histórica, então o próximo capítulo vem dessa construção histórica dos planos de educação no Brasil e no Paraná. Pelo menos dentro do material que consegui localizar e li, a conclusão que nos traz é que nos últimos 200 anos se avançou pouco se for pensar em 2 séculos, porque dependendo da vontade do governante do momento, ora se valorizava, ora se diminuísse o valor da importância da educação no país, e também existem as lutas, as disputas, as classes dominantes, que existe lá um conceito, uma coisa é você estimular a educação, é você definir que vai apoiar ou não a educação, e a outra é dizer que tipo de educação que você vai fazer. Então, nesse sentido, muda-se um pouco o conceito do governante, ele também muda o que significa a educação, ora é mais tecnicista, ora, né, e isso não dá uma construção, uma linha de chegada aí com maior possibilidade. Do período de 1930 até a construção do PNE de 2001-2010, Bourdignon fez uma análise, então, trazendo já para o último momento, né, de um modelo tecnicista para uma dimensão política, ou seja, entrou-se mais a possibilidade da discussão da educação, de uma concepção normativa e prescritiva da realidade futura para uma dimensão estratégica. Então, deixou-se de só simplesmente quantificar, passou a ser mais qualitativa, uma discussão de para onde se caminha essa educação, com definição de diretrizes, orientando a transformação da realidade, objetivos e metas postas a caminhada rumo ao futuro desejável e possível. Nós sabemos que é uma definição, ela faz uma análise que de fato foi isso que aconteceu ao longo do tempo, mas nós temos momentos como este agora, essa semana ventila-se a possibilidade do Ministério da Educação se anexar. Então a gente percebe que a cada governo, a cada momento, isso pode ser direcionado para um lado e os esforços não vão sempre na mesma linha, né? Países que têm um histórico já secular e mais sedimentado de processo democrático conseguem, em todas as áreas da educação também, discordando ou não da proposta de educação de cada país, mas aquele país consegue levar a termo por maior tempo. A gente percebe que nessa construção histórica nós temos uma dificuldade. Bom, os contextos recentes, nós temos aqui então o PNE com plano que é disputas e propostas da sociedade do governo. O último PNE antes, né, do 2014,
Ele foi o resultado da disputa da sociedade civil e do governo, isso ficou muito forte naquele momento. Teve uma influência internacional que reflete até hoje, no 2014, né? Diagnóstico para a sua elaboração foi meio que descolado da realidade, porque não foi feito um amplo debate sobre isso. Então, se você tem um diagnóstico um pouco fragilizado, você tem dificuldade também de construir um bom plano. E quase 300 metas a atingir. Então, por se tratar de uma discussão do início, né, foi um ensaio. Né? A leitura que dá para se fazer foi um ensaio para o 2014. E o governo que sucedeu, porque foi um plano para além de um governo, e praticamente, segundo Saviani, ignorou a existência desse plano e propôs o PDE, que era uma outra costura, né? E todo esse processo caiu num cadinho e acabou servindo de subsídio para a entrada de 2014. Então, em 2014, além do atraso, do funcionamento do processo, houve uma novidade, que no plano de 2014 surgiu a CONAI, né, que seria essa conferência com base e com apoio do governo central para que a sociedade civil pudesse, organizada, se manifestar e subsidiar esse plano. De fato, foi um modelo, pelo menos a meu ver, um modelo, se a gente olhar a história que foi levantado, adequado. E o projeto, depois de pronto, de sofrer todo esse processo, tramitou no Congresso ainda, era para ser de 2011 a 2020, e tramitou por 3 anos e meio até ser aprovado, né? E aí sofreu embate de discussões, caberia já uma outra pesquisa aqui. E no final ele resultou em 20 metas, perto das 300, que seriam mais, a gente tratando do objeto nosso, que é avaliação e monitoramento, mais factível de serem monitoradas e avaliadas. Né? E já surgiram indicadores mais alinhados, ainda que existam muitas críticas e discussões. Eu participei de um processo de estudo e criação de indicador no Paraná, é muito complexo, porque as propostas, como foi colocado, são também de cunho estratégico, não necessariamente que devam ser mensuráveis. Né? E houve um acompanhamento e avaliação desse plano, que ainda que grande desafio a ser impostos. Um avanço que pelo menos ficou registrado naquele momento, que parecia um avanço, e agora a gente percebe no desdobrar que as coisas nem sempre são só porque estão escritas, mas 10% do PIB, né, que seria um financiamento considerável. Enfim, correndo um pouco, né, os planos de educação no Paraná, e aqui eu elenquei em ordem de datas, foi feito um levantamento histórico, uma dificuldade um pouco maior dentro do Estado, mas ainda assim, a partir de 1962, começa a discussão sobre como tratar, né, construir um plano, embora que seja um plano direto do governo, sem toda essa discussão que aconteceu, como no plano do PNE 2014, e a proposta era tecnicista, de cunho liberal, né, era o governo reinante na época. Em 62 veio essa discussão sobre esse plano básico, e a visão de então da educação era que a educação seria a tábua salvadora da família, aquele que tivesse o estudo seria mudar a condição de vida, a ascensão social e tudo mais. Né? Em 73 é apresentado o primeiro plano estadual de educação, na forma já mais ampliada, mas ela foi construída internamente pelo governo e, seguindo a linha nacional da época, de 73, é o viés tecnicista, as escolas mais técnicas, né? E já um plano 2013, 2006, que é um plano de governo, né, da época, já houve uma discussão maior, uma abertura, discussão nos núcleos de educação pelo interior do Estado, né, mas aí houve questionamento, né, de quem não pôde contribuir para além do que o próprio governo, mas houve uma discussão um pouco maior. E até que chegamos a 2014, né, e nesse período aí não existia uma lei até então, uma lei para um plano estadual de educação. Estamos acumulando o prazo, mas vai dar certo. A construção do 2015 já, então, do Plano Paraná, ele foi elaborado em menos de um ano. Foi um plano que demorou um pouco para se ter esse início da discussão do plano. Em 2014, a Lei 13005, que é a lei do PNE, estabeleceu que dali um ano tinha que os estados e municípios estarem com seus planos já aprovados em lei. E aí, em dezembro de 2014, então já se perdeu de junho até dezembro, começou-se o processo. Né? E aí foi um processo, pelo prazo pequeno que teve, houve até, sim, grande possibilidade de discussões e debates por circunstâncias aí outras. Né? Então, foi criado um comitê para fazer esse trabalho, com a representatividade da educação do Estado, universidades, sindicatos, entidades como a Undime, né,
Concede não, mas a própria CED, e foi elaborado num momento conturbado por uma outra situação de discussão com os servidores públicos ou governo, e num dado momento até algumas reuniões sofreram algum tipo de influência por conta disso, né? Houveram reuniões preliminares que foram iniciadas na Secretaria, os trabalhos seguiram a metodologia que foi proposta já pelo MEC anteriormente, pelo trabalho maior. A Secretaria de Estado capitaneou esse processo de construção do documento de referência, convidando universidades e tudo mais, né? E houve reuniões de 2 grupos de comitês que conseguiram elaborar um documento. Então, a primeira reunião dos grupos foi no final de março de 2015 e já no final de abril, 30 dias depois, foi apresentado o documento de referência com todas as discussões na versão final. Então, percebam a celeridade, a urgência, né? Isso prejudica um pouco o debate também na construção, né, melhor dessas metas. As audiências públicas aconteceram no Estado, também audiências foram 32, mas no mesmo dia, aconteceram no mesmo momento, cada núcleo atuou com sua audiência, e no dia 27 de abril, logo depois, houve uma audiência estadual, essa audiência que foi interrompida porque existiu a presença aí de manifestantes, né, por conta de outras situações e também incluíram lá, e não foi marcada uma nova audiência. Então, usando o argumento da necessidade da velocidade, o processo caminhou como se essa audiência pública estadual tivesse acontecido. Houve uma tramitação também na mesma velocidade dentro da Assembleia Legislativa, né? O projeto entrou e caminhou rapidamente. Em suma, ele seguiu a mesma linha do Nacional com 20 metas. Teve um projeto que entrou lá com 300 estratégias dentro dessas metas e saiu com 313 estratégias, 13 estratégias mais discutidas, incluída na Assembleia. Isso também possibilitou um debate maior, que ali é uma representatividade, né? E foi aprovada exatamente um ano, ou seja, no último dia necessário para que fosse aprovada. Isso, eu vivi em parte um pouco essa intensidade do processo, que causou a necessidade de fazer essa avaliação, né, do processo agora, porque foi feito muito rápido, mas não foi feito de uma maneira irresponsável. Ele foi bem construído dentro das possibilidades. Então, a necessidade agora de saber se isso vai acontecer, né? Muito bem. Atuação das instâncias para monitorar. Então, agora chegamos, né, à essência da empiria, né? Na construção de políticas públicas, não é um processo abstrato, ele é, ao contrário, indissociável das ações dos indivíduos ou dos grupos envolvidos. Então, todos que discutirem de alguma maneira têm interesses em que se aconteça ou não algumas políticas, né, e eles participaram. As instâncias que foram nominadas na lei, à exceção da Assembleia Legislativa, participaram da sua construção. Portanto, existe uma situação em que o avaliador está avaliando a implementação do seu próprio trabalho, né? Isso cria, não necessariamente o seu próprio trabalho, mas assim, foi construído, ajudou a construir e depois vai se avaliar, né? Isso pode criar uma complacência, um olhar, a depender da qual entidade vai atuar sobre isso. Praticamente não houve atividade das instâncias em avaliar e monitorar a implementação. Então, essa é uma triste constatação, né? Pela demanda que foi necessária, não aconteceu da forma como nós vamos ver na conclusão já a seguir. As instâncias e suas atribuições. Então, quais são essas instâncias, né? É a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a lei determina que é um dos monitoradores e avaliadores. A SET, que é Ciências e Tecnologia, Secretaria, o Conselho Estadual de Educação, a Comissão da Assembleia Legislativa, né, Comissão de Educação, e o Fórum Estadual de Educação. As principais atribuições a eles, essas competências, seriam divulgar o resultado do monitoramento das avaliações no sítio da internet, analisar e propor política para assegurar a implementação dessas estratégias, e analisar e propor revisão do percentual investido em educação, né? Então, o contraste de analisar e de propor é um trabalho de arguição, de debate, mas a divulgação do resultado é tácito, né? E aqui nós temos, ficou um quadro mais intenso, mas basicamente para colocar como que foi feita a análise das entrevistas. Foram feitas entrevistas com cada representante dessas instituições, dessas instâncias, e nós dividimos em 11 categorias. Conseguimos, depois de levantar, redigir, escrever todo esse material, separar em 11 temas,
e anexar isso à atuação de cada um. Então, seria orçamento e finanças, planejamento, referência. Esses são os temas que foram abordados nas entrevistas, né? Dificuldades de meta, ambiente e contexto, revisão do plano, execução, demandas sociais, atuação das instâncias, relevância e alguns outros instrumentos. E ao lado ali o número de ocorrências. E eu comentei, inclusive, no trabalho, só para registrar aqui, que a maior participação aconteceu onde as atuações das instâncias. Nós tivemos 34 ocorrências sendo abordadas, em parte porque é o objeto principal dessa pesquisa e o pesquisador induzia e trazia a todo momento esse tema aos entrevistados, né? As conclusões, né? Primeiro, uma preocupação das instâncias executoras do plano com os recursos escassos. Então, isso é um discurso, independente de plano ou não, que sempre existiu, mas nesse dado momento, dadas as circunstâncias, são fatos, né? O plano foi construído em 2015, depois o cenário retrocedeu um pouco, e aí, para executar isso, os recursos, e também mudou o governo, mudou a ótica, a visão sobre onde se deve investir. Então. A outra conclusão é que implementadores assumem que muitas metas são inatingíveis. Então, os implementadores participaram da construção do plano, ajudaram a estabelecer as metas e depois estão dizendo que as metas são inatingíveis porque lá houve uma discussão e prevaleceu, né, a vontade da maioria. Uma outra conclusão seria que as instâncias responsáveis pelo monitoramento e avaliação do plano foram também as suas formuladoras, né? Isso é um fato que pode interferir nesse processo. Nem todas as instâncias concordam que se deva revisar o plano. Então, há instâncias que acham que deve esse plano sofrer revisão, como está previsto, outras entendem que não, que esse plano ele está colocado como uma meta a ser atingida, independente se atinge ou não, tem que buscar esse resultado e não ficar adequando o plano. Uma outra conclusão, partindo das entrevistas, é que nem todos os indicadores são precisos, dificultando o monitoramento e avaliação. Então, isso é um trabalho que dificulta a atuação das instâncias de fato. A lei do plano concorre e sobrepõe com outras leis estaduais de educação, né? Isso pode ser bom quando reforça, mas também pode ser uma dificuldade quando ela vai contra algumas leis. Isso foi estabelecido na entrevista com a Alep, né? Não foi constatada mobilização efetiva das instâncias. Então, aqui eu vejo como a principal conclusão, todas importantes, mas é que trata do objeto. Não foi constatada uma mobilização efetiva das instâncias para atuar em suas atribuições, ainda que tenha se passado aí quase 50% do prazo de vigência do plano, que ele se encerra em 2025, nós estamos em 2020, né? Agora já praticamente 50%, e se não se está... não existe um trabalho de monitoramento e avaliação ou mobilização das instâncias para fazer isso, dificilmente muitas daquelas metas não estão sendo sequer monitoradas, como se concluirá esse plano. Então, a gente sabe que no cenário que foi feito histórico, os planos em geral não chegam a cabo no meio político, nem tudo que se planeja e se coloca num processo chega como se espera na ponta, é o caminho da política, mas o fato de não se monitorar e não se avaliar tira um pouco do peso e esforço, né? Tanto que uma instituição que não foi avaliada nessa pesquisa, que é o Ministério Público, cada vez que atua, ela tem um efeito positivo sobre a implementação, porque algumas instâncias se referem a ela como uma entidade a ser reportada e dada prestação de conta. 6 minutos depois do prazo combinado, nós conseguimos passar, né, o resumo, a síntese do que foi o trabalho, né? Foi um trabalho sui generis, né? Para mim abriu uma mente para uma nova oportunidade. Eu costumo pensar que, pensando numa parábola, eu estou mudando de uma carreira profissional para outra ao longo do tempo, isso está acontecendo de uma maneira gradual, mas esse momento aqui, na verdade, é o ponto de inferência da parábola, né? Entendo que aqui é um divisor aí. Devolvo a palavra ao meu orientador, professor Ângelo, e aguardo as considerações aí da organização. Obrigado pela sua apresentação. Maria Lourdes, passo para você a palavra então, para a arguição. Use o tempo que você julgar necessário. Ok. Bom dia a toda a equipe que está aí presente, né? Fico muito feliz em poder participar dessa banca do Celso. Quero agradecer ao Ângelo também.
e dizer que fiquei, já falei na qualificação, que eu gostei muito de ler o seu trabalho, Celso, e deu para constatar que você avançou na escrita. Quero parabenizá-los já pela conclusão do trabalho, e também pela sua apresentação, que foi muito boa, bem clara, bem objetiva, conseguiu fazer uma boa síntese. O trabalho está muito bem organizado, e o seu tema, também já havia dito na qualificação, é um tema importante, fundamental para o atual momento. Nós estamos vivendo um período de muitos desafios, e o registro do que está sendo possível realizar nesse período também vai contribuir com a escrita dessa história. Gostei muito, Celso, da sua apresentação no trabalho, da trajetória acadêmica e profissional, e pelo fato de ter exercido até uma função de acompanhar planos municipais, imagino que o auxiliou também na sua análise. Eu vou fazer, assim, uma breve consideração geral e depois eu vou fazer algumas perguntas para você. Bom, o trabalho com foco no Plano de Educação do Estado do Paraná busca analisar se as instâncias definidas em lei estão mobilizadas para atuar o monitoramento e avaliação do referido plano. E, para isso, foi realizada uma fundamentação teórica, uma descrição de todo o processo de construção dos planos nacionais, do plano estadual, para então investigar, junto aos responsáveis, como que eles percebem o plano e a sua própria atuação. Com isso, Celso, você dá visibilidade a um aspecto que muito pouco realmente é feito, que é o monitoramento e avaliação de uma política pública. E, por consequência, também são feitas poucas pesquisas sobre a temática. A gente sabe, encontra um pouco mais de pesquisa sobre o processo decisório, formulação de políticas, mas a avaliação mesmo não é tão frequente. E o que também ficou evidente no levantamento da produção científica, quando você não encontrou um trabalho, e principalmente um trabalho com foco específico da sua análise. Então, mas isso também vai mostrar que o seu trabalho tem uma importância muito grande e é um trabalho inédito, o que é muito importante e raro numa dissertação. Em relação à consistência com a literatura, observou-se também que os autores foram muito bem selecionados, possibilitou uma boa fundamentação de todos os tópicos do trabalho. Eu gostei muito do capítulo 2º, você teve preocupação em definir todos os conceitos, isso é muito importante, porque, além de ser importante num trabalho acadêmico, a gente sabe qual é a concepção do autor, então foi muito importante isso também. O problema, né, que você traz, que é se perguntando dessa mobilização e mobilização para o monitoramento e avaliação, num primeiro momento a gente poderia pensar que é pouco perguntar se estão mobilizados, né? Mas o seu trabalho, mas está certo, porque você está avaliando um plano que está em curso, que está sendo implementado. Então, nesse momento, é isso que caberia realmente fazer. Mas, também como você acabou de dizer na sua apresentação, também já é um tempo suficiente para que houvesse uma mobilização, pelo menos para o monitoramento. Os objetivos, achei que estão muito bem elaborados, são objetivos factíveis, você consegue responder aos objetivos de forma clara. E gostei muito do quadro 7, quando você apresenta as categorias, porque elas dão uma visão da tua análise, e principalmente do que foi mais evidente nas suas entrevistas, né? Isso mostra claramente, é um quadro muito esclarecedor do seu trabalho. Obrigado. Então, Elisângela, agora o tempo é seu para a sua arguição. Obrigado, Elisângela. Bom dia, Celso, Ângelo, professora Maria Lourdes.
Quero agradecer muito pelo convite para integrar essa banca. De fato, um tema que me afeta pessoalmente pelo campo de pesquisa no qual eu estou incluída, né? E a partir da minha inclusão, inclusive nesse campo de debate dos planos de educação, quero desde já parabenizar o Celso e o Ângelo pela escolha do tema, pela abordagem desenvolvida, que são, sem dúvida, elementos de um caráter inédito e extremamente original, né? Embora a gente tenha ouvido muito sobre os planos de educação, acho que o próprio a própria construção que o Luiz Dourado tem feito como Plano Nacional de Educação, como epicentro das políticas educacionais, tem sido abraçado aí pelos sindicatos, pelos segmentos mais à esquerda na política, mas, de fato, resultados de pesquisa nós temos muito poucos, né? Então, nós temos toda uma construção, vamos dizer, teórica e política em torno dos planos de educação, que passou a se constituir como um valor, principalmente nesse momento em que a gente tem perdido tantos avanços no campo da educação. Me parece que o Plano Nacional de Educação e os planos em geral se constituem como um valor no qual nós nos apegamos para dizer, olha, nós, como a Constituição Federal, né, nós temos esses direitos, nós temos essas metas, nós temos que cumprir e etc. Mas estudos efetivamente sobre essas temáticas são muito poucos, e o seu trabalho vai mostrar isso no levantamento que você apresenta, né? Especialmente quando nós trabalhamos com monitoramento e avaliação. Aí, de fato, nós não temos estudos sobre monitoramento e avaliação de planos, inclusive por um aspecto que você fala aí, que eu acho que depois do final eu quero apresentar algumas questões que o seu trabalho e o trabalho das minhas orientandas têm colocado, né, mas que você rapidamente fala, a própria questão cultural da nossa política, o próprio conceito de planejamento que nós não temos trabalhado de forma teórico-prática e que acaba se reduzindo num senso comum ao plano, né, ao processo de elaboração de planos, e o plano sem o suporte de leis que o façam ser concretizado em cada um daquelas inúmeras metas, quer dizer, dentro da educação superior, dentro da educação infantil, dentro da educação especial e etc., esse plano acaba se esvaziando completamente. Então, parabenizar pela escolha, parabenizar pela construção que você fez no seu trabalho, né? O trabalho realmente, como a professora Lourdes já disse, avançou muito em relação à qualificação, então a gente percebe todo o esforço que você fez, tanto no levantamento de dados, quanto na análise de dados, né? Quer dizer, conseguindo trazer toda uma bibliografia que traga esse elemento que a professora Lourdes também já disse, então quero já dizer de antemão que concordo com as considerações dela, e muitas coisas eu já vou deixar de falar por conta que ela já abordou, né, mas quero ressaltar essa preocupação que você mostra no seu trabalho com os conceitos. Eu acho que isso é fundamental, e acho que nisso a questão do planejamento ainda deve um pouquinho, pensando nessa relação mais ampla de planejamento para além do plano, que envolve todo o processo de monitoramento e avaliação, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. De fato, o levantamento que você apresenta, eu olhei com bastante cuidado o apêndice 3 da sua dissertação, né, então nós temos muito mais trabalhos focados em determinadas metas,
mas muito pouca produção em relação ao planejamento em geral, ao planejamento em determinados realidades locais, e principalmente em relação ao monitoramento e avaliação, que a gente não tem praticamente nada, nem em âmbito estadual, nem municipal, e que é um processo que você também, acho que consegue contemplar bem no seu trabalho, e que é importante nessa discussão, que é um processo que remete à construção histórica de vários momentos que nós tivemos de fortalecimento do planejamento da educação no Brasil, que às vezes consegue uma certa mobilização social no momento de elaboração, de problematização, como nós tivemos desde os pioneiros da educação nova, olhando todo aquele cenário e vamos traçar metas e estratégias, e depois disso, a exemplo do plano de 2001, em que nós tivemos também toda uma mobilização das organizações sociais do campo da educação. Depois disso, a gente tem o esvaziamento, o esquecimento, e no campo da política, não raras as vezes, e aí é uma relação mesmo do planejamento, muito mais com o contexto político, social, ou como pensado no âmbito da política pública em geral, e não só da política educacional, me parece que os avanços em relação ao planejamento que nós temos no Brasil, eles vão se dar no âmbito de avanços sociais em várias outras instâncias. E aí, na seção 3, você apresenta de forma muito breve o contexto do planejamento da educação no Brasil, se aprofundando mais no contexto dos planos da educação no Paraná. E aí, quero te parabenizar muitíssimo por essa escolha, porque, de fato, normalmente a gente vê que os trabalhos, quando tem muita produção sobre um tema, então eles se debruçam sobre aquela produção, reproduzem um monte do que aquela produção já trouxe, e quando chega no seu campo local que não tem produção, o trabalho também avança muito pouco. Então, é uma limitação que a gente percebe em muitos trabalhos e que o seu não tem. Por exemplo, você traz uma contribuição fundamental sobre o processo, os processos de planejamento da educação no estado do Paraná, que nós não vamos encontrar em outros trabalhos, Então, foi uma escolha muito bem feita, porque, de fato, se eu quiser saber do Manifesto dos Pioneiros, do Plano de 2001 e etc., tem muitos outros trabalhos que vão me dar esse cenário. Então, você aponta que existe um contexto de planejamento no Brasil, mas você se aprofunda no seu campo de empírico, que é o estado do Paraná. E aí, ficou muito bom mesmo. E como a professora Lourdes já disse, nos permite que a gente possa aprender com o seu trabalho, porque a gente não vai ler isso em outro lugar, e é isso que confere a originalidade para o seu texto. Bom, mas já estamos nos encerramentos de qualquer maneira, não é? Na finalização da banca, quero de novo agradecer Elisângela e Maria Lourdes, e anunciar, Celso, que na discussão que a gente fez, ali na sala reservada, a banca concluiu pela suficiência, mais do que pela suficiência do seu trabalho, você está aprovado, portanto, você agora, a partir de agora, é mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UFPR. Nós vamos registrar na ata também o reconhecimento da qualidade do trabalho e a necessidade de você divulgá-lo da melhor forma possível, dando ciência à comunidade acadêmica e aos demais interessados, inclusive as instituições, com as quais você fez a pesquisa, o resultado do trabalho feito, tá bem? Você quer dizer alguma coisa, quer agradecer, quer finalizar, porque daí na sequência a gente vai para a finalização. Não, é difícil, Lógico, não vou ter um discurso enorme aqui, mas eu tenho que registrar isso, Foi, assim, 2 anos de um esforço fora da rotina, viagens, sacrifício, por exemplo, de presença com filhos. Eu tenho filhos pequenos, a esposa, foi um esforço enorme. Então,
sem contar a própria instituição, mas existe toda uma logística por trás disso, porque não sou uma pessoa isolada no mundo, então envolve, né, essas situações. Então, e por mais que a gente espere o resultado e tudo mais, mas ouvir isso, né, que já foi, que concluiu o processo, é muito bom, né. Eu quero agradecer muito a vocês, né, o professor Ângelo, o professor Elisângela, o professor Marilu, Drudes, porque é a referência que eu tenho dentro da universidade, né? Eu não cursei graduação na Universidade Federal, mas essa imagem, essa janela que eu tive dessa instituição me foi muito aprazível e me trouxe uma dimensão real do que é isso, né? Espero que eu tenha uma janela semelhante a essa, talvez um dia na PUC também, não sei, quem sabe, né? Mas assim, a ideia é, de fato, tecer esse agradecimento formalmente, né? Vocês sabem, mas eu sou muito grato a isso. E espero ter contatos, permanecer, eu já conversei isso com o meu orientador, né, ter contatos com a professora Elisângela, a professora Maria, em eventos e em participações, e estou à disposição aí, né. Então, muito obrigado, tá? É uma honra e eu espero que seja só mais um passo, né, nessa escadinha que eu estou subindo aí, tá? Muito obrigado. Ok, Celso, obrigado. Então, nós vamos encerrando aqui, dado inclusive os problemas tecnológicos aqui, que encontramos no finalzinho. Elisângela, de novo, muito obrigado. Maria Lourdes, Celso, parabéns. E depois, Celso, a gente combina, conversaremos na sequência aí sobre o desdobramento disso. Fiquem bem, continuem se cuidando. Parabéns, Celso. Aí vocês vão aí em cima, lá naqueles 3 pontinhos, que tem no alto à direita, tenham saído, espero que vocês saírem e encerrem a sala. Tchau, fiquem bem. Tchau.